Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar para a gente começar a live de hoje. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Gisele. Esperar que o Dr. George entrar para que a gente possa começar aqui a nossa live. George, pode solicitar a sua participação na live, para que você possa entrar aí e a gente possa bater um papo bem legal hoje sobre sono. Boa noite, Naruna. Seja bem-vinda. Boa noite, Cristiane. Sejam todos bem-vindos, participem, enviem as perguntas que vocês, porventura, tenham para fazer hoje aí comigo, especialmente com o Dr. George, que é o nosso convidado nobre da noite, um grande colega, e uma grande pessoa e um grande profissional. Boa noite, George. Como é que vai São Paulo? Muito trânsito hoje? E aí, Flávio, tudo bem? Tudo Quase que eu não chego, hein? nada. Gente, importante é assim mesmo. A gente tem que esperar uns 5 minutinhos para a gente poder conseguir bater esse papo, que vai ser muito legal, eu tenho certeza e não tenho dúvida disso. E não são 5 ou 10 minutos de atraso que vai comprometer aí o nosso bate-papo de hoje. Mas deu para chegar, graças a Deus. Com certeza. Bem, gente, o nosso convidado hoje é muito especial, o Dr. George Pinheiro. Ele é médico otorrino, aquela especialidade que trata de nariz, ouvido e garganta, e que todo mundo sabe disso, mas pouca gente também sabe que a otorrino, alguns médicos da otorrino migram para a área de medicina do sono, que eu vejo como um gigante adormecido, George. Muita gente não dá valor a essa área e muitos dos profissionais também não dão valor e não sabem diagnosticar os problemas do sono ou pelo menos encaminhar o problema com suspeita de um problema de ronco, de sono, de apneia do sono para um profissional mais capacitado. Então acho que hoje o nosso bate-papo vai ser nesse sentido, de tentar desmistificar, tentar esclarecer o que é a medicina do sono, como ela está ligada a situações de doenças metabólicas. Lembrar que o Dr. George hoje faz doutorado na USP, é membro da unidade do sono de grandes hospitais da capital paulista, como o Hospital Rubem Berta e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu queria te agradecer pela tua disponibilidade hoje, Jorge, e peço que você faça uma apresentação inicial ao público. Bom, Flávio, primeiro quero te agradecer pelo convite, né? Dizer que para mim é um prazer e ainda mais falar para você que, na verdade, eu mais aprendo com você do que o inverso e que você aí no Maranhão está fazendo esse grande trabalho aí de conscientização sobre mudanças de hábitos de vida e isso para mim é uma alegria muito grande ver o seu tipo de trabalho. Então, parabéns pelo seu trabalho. Bom, falar sobre sono para mim é uma situação que me dá muito prazer, porque o sono sempre foi um problema, um paradigma para mim, como pessoa, né? Independente do profissional. E mesmo na faculdade, eu pouco tive contato com essa disciplina, né? Sono. Nossa formação é muito para observar as coisas do dia e pouco a gente dá importância para a questão dos problemas noturnos. Porque como a gente está dormindo, a gente não tem memória disso, né? Então a gente acha que não está acontecendo nada, mas está acontecendo muita coisa e, consequentemente, repercutindo no nosso dia. Então, falar sobre sono é falar sobre uma questão que o ser humano ele é único. Ele está funcionando 24 horas. Ele não funciona só nas 12 horas em que estamos acordados, né? E hoje a gente sabe que 60% da população tem problemas relacionados ao seu sono. Está insatisfeita com a qualidade do sono. Eu acho isso até meio chocante, né? 60%. Então é algo muito alto. E quando a gente fala em distúrbios do sono respiratórios, do sono como a apneia, a gente sabe que hoje cerca de 33% da população tem. Então é uma em cada 3 pessoas. E será que essas pessoas estão sendo observadas? Será que essas pessoas estão sendo diagnosticadas? Então, essa é a grande questão hoje para a gente debater. Com certeza. E você falou dados realmente alarmantes, George. Infelizmente, hoje eu não me surpreendo mais porque a maioria da nossa população, infelizmente, está doente. A maioria da nossa população hoje no Brasil tem doenças. E doenças totalmente preveníveis. A gente sabe que cerca de 70% de todas as doenças são preveníveis e em grande parte dessas doenças são doenças metabólicas decorrentes de uma alimentação ruim.
A gente, como brasileiro, a gente não sabe escolher os melhores alimentos. Isso é verdade porque há alguns anos eu também não sabia escolher a minha alimentação, os melhores alimentos, e eu passei por isso. E se eu não sabia escolher, imagina um leigo que não tem um conhecimento mais intenso sobre o assunto da alimentação. Com relação ao sono, a gente sabe que ele é primordial. E ele me passou a chamar a atenção quando alguns pacientes meus com hipertensão refratária, com pressão de difícil controle, chegaram até mim. Um paciente, por exemplo, que de 52 anos já chegou para mim usando 6 antihipertensivos. A pressão dele era uma popular 22/12, usando 6 remédios para pressão em dose máxima. Esse paciente já tinha tido um AVC, já tinha passado por diversos médicos, e diante daquele quadro de hipertensão refratária, que é o que a gente chama, um paciente que tem pressão alta, que mesmo com o uso de diversos medicamentos em dose máxima, a gente não consegue controlar, a gente chama esse quadro de hipertensão refratária. E nessa situação a gente tem que lembrar do quadro de apneia do sono. Esse paciente fez o diagnóstico através da polissonografia, veio uma apneia grave, e aí foi para o tratamento. Então eu quero dizer, só nesse tipo de situação, cerca de 80% dos pacientes com hipertensão de difícil controle apresentam apneia do sono, pessoal. Isso é muita coisa. Metade dos pacientes com insuficiência cardíaca apresentam apneia do sono. Metade dos pacientes com fibrilação atrial, uma arritmia bem comum na prática clínica, também tem apneia do sono. Cerca de 60% dos pacientes com pressão alta apresentam apneia do sono. 30% daqueles pacientes com insuficiência coronariana também apresentam apneia do sono. Então, você vê que é uma associação imensa, muito importante. E eu te pergunto, Jorge, o que é a apneia do sono? Todo mundo que ronca tem apneia do sono? Como é que é essa história, meu querido? Essa pergunta é fundamental, né, para a gente começar a discutir o assunto. Na minha época de acadêmico, a primeira causa de hipertensão refratária, que é essa hipertensão que não controla com remédios, não era a apneia. Mas aí veio um estudo realizado lá no INCOR mesmo, que por sinal é o meu orientador de doutorado que fez esse trabalho, e ele mostrou que hoje, e já está nos livros lá de clínica médica, que a principal causa é a apneia obstrutiva do sono. Mas o que seria essa apneia, né? Então, o nome fala, apneia é parar de respirar. E, na verdade, tem vários tipos de apneia. A gente sabe que aquele mergulhador, ele faz um tipo de apneia, mas a gente vai falar aqui da apneia do sono. Ela só acontece enquanto a gente dorme. E é importante a gente lembrar que muitas vezes a gente não sabe disso, que acontece esse problema todo durante a noite. Então a gente considera a apneia uma pausa na respiração que supere 10 segundos. Mas eu já tive pacientes de 1 minuto e meio parando de respirar durante a madrugada. E isso Muita acontece coisa. por várias vezes, né? Várias vezes. Agora imagina uma pessoa que durante a noite ela se afoga, como se ela se afogasse várias vezes, de forma repetida. Como que essa pessoa tem um sono de qualidade? E às vezes a pessoa diz, nossa, mas eu durmo bem, eu durmo 9 horas por noite, eu durmo 10 horas por noite. Mas aí não é a quantidade de horas que vai nos dizer isso, né? Mas é a nossa qualidade. Então, é muito importante a gente observar alguns sinais que você aí na sua casa, que está conversando com a gente, você pode perceber. Então, por exemplo, se você dormiu, mesmo que dormiu 8 horas por noite, mas acordou cansado, como se não tivesse um sono de qualidade. Se você ronca, gente, ronco é um sinal muito importante. Nem todo mundo que ronca tem apneia do sono, tá? Então, essa é uma resposta já para uma pergunta que o Flávio fez. Nem todo roncador tem apneia do sono. Mas todo ronco precisa ser avaliado. Porque tem pessoas que apresentam um ronco associado a uma pausa na respiração, essa pessoa tem uma chance maior de ter apneia do sono. Mas tem outros tipos de ronco que podem vir e também tem relação com o problema. A questão do ronco é que ele é um problema para duas pessoas, né? Ele é um problema duplo. Ele é um problema para o roncador e o problema para a pessoa que está do lado. Foi feito um estudo recente também mostrando que a pessoa que é companheiro de um roncador, ele também tem os mesmos problemas de um sono de má qualidade do roncador. Então, essa pessoa também aumenta a chance de ter problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, entre outros. Então, o ronco é um problema que sempre precisa ser avaliado. E a gente considera a apneia do sono
como em vários graus. Então, ela pode ser leve, ela pode ser moderada e ela pode ser acentuada também. Todo mundo tem um pouquinho de apneia. Então, quando se tem até 5 eventos de pausa na respiração por hora de sono, a gente considera isso normal. A partir de 5 até 15, a gente considera leve. De 15 até 30, considera moderado. E acima de 30 é acentuado. Mas eu falo para você, Flávio, que já tive pacientes com 110, 120 pausas na respiração por hora. Não é no total da noite, é por hora de sono. Agora me fala como que uma pessoa nesse padrão, ela vai conseguir dormir bem? Não consegue. E às Com vezes certeza. a gente acorda cansado, esgotado e mesmo dormindo uma quantidade de horas grande. E o problema disso é a relação que essa doença tem com diversas outras, né? A gente falou da hipertensão, mas tem diversos outros problemas relacionados. Com certeza. Isso é um grande problema e essa associação é muito importante e que, na verdade, pode se tornar um ciclo vicioso, porque a doença metabólica pode predispor à questão da apneia do sono, como o George bem disse, como a apneia do sono por vários fatores, por descarga simpática, por ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona, leva a uma piora dos desfechos clínicos, especialmente os cardiovasculares. Por exemplo, eu já vi casos de pacientes com edema agudo de repetição, quando o pulmão fica inundado por líquidos, o paciente diversas vezes foi ao pronto-socorro, e quando a gente foi ver, era um paciente com apneia do sono. George, mecanicamente, por que a apneia do sono ocorre? É a língua que relaxa, o paciente muito que está obeso, com aumento da circunferência do pescoço, tem uma facilidade maior para que isso aconteça? Eu acho que travou Quer aqui. que me conte mais sobre isso? Oi, Bom, oi. Isso. em primeiro lugar, assim, a apneia ela é multifatorial. O que que isso quer dizer? São diversos fatores que colaboram. Então, assim, quando a gente tem essa É. ideia que são muitas coisas relacionadas, isso vai nos ajudar até na hora de tratar adequadamente. Então, ela pode acontecer por questões pulmonares, como a gente alterações que a gente chama tração da traqueia, né? Isso pode levar a um colabamento da via aérea. Pode ser também porque a gente tem deposição de gordura nos músculos por uma incoordenação também neuromuscular. Por exemplo, o nosso músculo ele não responde muito bem. A gente não sabe porque algumas pessoas, o tônus muscular da garganta, ele não consegue se manter durante o sono num tônus ideal para se abrir. Então, ele facilmente se fecha. Então, quando a gente lembra de apneia obstrutiva do sono, essa palavra obstrutiva ela é muito ilustrativa, porque é isso mesmo, é uma obstrução. A nossa garganta se fecha durante o sono. E, por exemplo, há alterações anatômicas também. Por exemplo, aquela pessoa que tem uma amígdala muito grande. Então, eu até costumo brincar que isso não é uma amígdala, né? É uma inimígdala, que ela está fechando a sua garganta ali, não deixando você respirar. Então, isso é uma das causas também. Mas hoje, dos principais fatores de risco para a apneia do sono é a obesidade. E a gente sabe que a obesidade tem crescido cada vez mais na população. Então, lembrando que a garganta é um tubo muscular que não tem nada sustentando, só os ossos da coluna cervical. Então, na hora que a gente deita, esse tubo ele tem a chance de fechar. E por isso a gente para de respirar. E o que o meu corpo, o que meu cérebro faz? Ele diz: George, você está tendo apneia, acorda. Então eu tenho despertares, que é para eu abrir esse músculo e voltar a respirar. Então eu tenho esses despertares para eu não morrer, para eu poder estar controlando esses músculos da garganta. Outra questão também é que a gente não ganha só gordura na barriga, nas coxas e outras partes do corpo. A gente ganha gordura também na língua. Sim. A língua do paciente com apneia do sono, ela tem uma deposição de gordura muito grande. Um paciente que tem o mesmo IMC, o índice de massa corporal, e, se nós compararmos um paciente com apneia leve e outro com apneia acentuada, a deposição de gordura é muito maior nesse paciente com apneia acentuada, mesmo ele tendo o mesmo IMC. Isso é só para mostrar o quanto que a relação é muito próxima.
Além do mais, alterações também que a gente chama craniofaciais, né? Quando os ossos da minha face eles não são bem formados. Por exemplo, aquela pessoa que ela não tem um queixo muito na posição correta. O queixo é menor, né? Que nós chamamos de retrognatia. Essas pessoas têm uma chance maior de ter apneia do sono. Então, são muitos fatores que precisam ser observados e analisados em cada paciente. Isso é muito importante. Então, a gente está começando a desenhar qual é o nosso paciente e quais os fatores de risco que a gente deve pesquisar para pensar em um paciente com apneia do sono. Seria basicamente aquele paciente entre 40 e 70 anos, especialmente do sexo masculino, aquele paciente obeso. Lembrar que metade da população brasileira está acima do peso, 20% está obesa e com isso várias doenças metabólicas vêm na carona desse trem desgovernado. Anormalidades das vias aéreas, como o George falou, e as pessoas que roncam são os principais fatores de risco para que a gente pense em uma pessoa com apneia do sono. E lembrar que esse quadro pode levar a situações com desfechos cardiovasculares ruins, especialmente no que tange a uma hipertensão de difícil controle, por exemplo. Então, isso é muito importante hoje. Jorge, pode ter alterações na mandíbula também? Há uma cirurgia que pode ser feita nesse tipo de situação? Como é que é isso? Quando o paciente ele tem uma alteração craniofacial muito evidente, quando esse osso da mandíbula ele não tem uma formação adequada e ele é mais retrognata, é o queixo muito pequeno, muito para dentro, ele perde espaço atrás da língua. Então, é muito mais fácil de fechar a garganta. De perfil de paciente, ele se beneficia de uma cirurgia de avanço mandibular, para poder ganhar espaço e ele poder respirar melhor durante o sono também. Né? E lembrando a questão que nos homens é muito mais prevalente até os 40 anos, mas as mulheres, quando entram na menopausa, pelas alterações hormonais, principalmente da queda do estrógeno, elas começam a se igualar aos homens na chance de ter apneia do sono. Então, é importante também mais esse fator, que a questão relacionada ao hormônio feminino, ele é protetor, no caso do estrógeno, ele é protetor nas mulheres. Então, quando as mulheres entram naquele momento do climatério, em que os hormônios começam a reduzir, elas passam também a ter uma chance muito maior de apneia e a prevalência das mulheres se iguala à prevalência dos homens. Com certeza. Então, vamos marcar aqui que esse paciente com apneia do sono, ele tem uma pressão arterial de mais difícil controle. Outra coisa, o paciente pode ser até normotenso durante o dia, mas à noite, com toda essa descarga simpática, às vezes você faz uma monitorização ambulatorial da pressão arterial, que é aquele aparelhinho que a pessoa fica 24 horas com ele, e você vê isso, o mapa. Né? E à noite, naturalmente, a gente tem um descenso noturno da pressão arterial. Isso ocorre fisiologicamente e é normal. Então, a gente tem, quando a gente fica mais tranquilo à noite, quando a gente dorme, naturalmente a nossa pressão tende a cair. Isso não acontece em pacientes com apneia do sono, porque essa descarga simpática, esses despertares frequentes fazem com que a pressão não abaixe e, por vezes, fique até mais elevada. Então, esse paciente que tem pressão arterial normal durante o dia e não apresenta o descenso noturno, já tem uma tendência a apresentar desfechos cardiovasculares piores. Não é isso, Jorge? Exatamente. Lembrando que a apneia do sono, na hora que eu paro de respirar, eu venho associado a uma queda do oxigênio do meu sangue, que a gente chama, né, de dessaturação. Então, Isso. acontece uma dessaturação íntima, uma queda do oxigênio do sangue de forma recorrente, né? E às vezes tem paciente que cai muito esse oxigênio no sangue. Apesar de não ser uma queda que se sustente, ela fica mantida, mas são quedas recorrentes, e isso é característico da doença. E essa hipóxia, né, que é essa redução do oxigênio, essa hipóxia intermitente, ela está muito relacionada a essas questões dos eventos cardiovasculares. Então, a gente tem que lembrar o seguinte, olha, o paciente com apneia do sono, principalmente de grau moderado a acentuado, ele tem a chance de ter um acidente vascular cerebral aumentado em 60%. Esse paciente ele tem uma chance maior de ter arritmia cardíaca, ele tem uma chance de controlar a pressão arterial, como a gente já conversou aqui, aumenta a chance de diabetes mellitus. Então, assim, metabólicos, a obesidade por
desregulação dos hormônios, como, por exemplo, a grelina e a leptina, tudo isso está relacionado. Então, o paciente com apneia do sono é um paciente que precisa um momento final disso. Nós estamos preocupados com a pressão alta, com a arritmia, com a insuficiência cardíaca. Ótimo, continuamos assim, mas a gente tem que olhar também o que está favorecendo. Então, na nossa consulta, na nossa avaliação, sempre tem que perguntar como é a qualidade do seu sono, se o paciente ronca. E lembrando que, às vezes, o paciente ronca, ele não sabe disso. Quem sabe é o companheiro de cama, é o Companheiro? parceiro de quarto. Então, assim, a gente tem que sempre questionar isso, né? Porque faz parte de tratar de uma forma completa esse paciente com problemas cardiovasculares, problemas metabólicos, tratar também o sono dele. É fundamental se a gente quer ter sucesso na nossa terapia. Com certeza, Jorge. Jorge, eu tenho um paciente aqui, eu tenho um paciente de 50 anos, ele tem um IMC de 32, ele tem síndrome metabólica, ele tem um HDL baixo, ele tem um triglicérides de 300, tem uma história de roncos, sonolência durante o dia, inclusive o que aumenta o risco de acidentes automobilísticos. Que exame eu peço para fechar o diagnóstico de apneia do sono? É polissonografia? Precisa de eletroencefalograma junto? Como é que é essa história, Jorge? Bom, então, quando a gente fala do diagnóstico da apneia do sono, então, em primeiro lugar, há vários tipos de exame, né? O exame mais conhecido é a polissonografia padrão, que a gente chama polissonografia do tipo 1, aquela realizada no laboratório do sono, né? Esse paciente ele vai dormir fora de casa e ele vai fazer com que se estude todas as variáveis fisiológicas dele durante o sono. Então, são colocados vários eletrodos cerebrais para a gente poder estadiar as fases do sono através dessas ondas cerebrais. Eu sei se ele está acordado, se ele está dormindo e que fases do sono ele está. Além do mais, tem uma cinta torácica, cinta abdominal, é observado o fluxo aéreo dele para a gente perceber no momento em que ele para de respirar, além de eletrodos nos músculos, tanto de músculos próximo ao olho, como também na região aqui da garganta, como também músculos nas pernas. Além do mais, tem um oxímetro, que vai medir a oxigenação do sangue desse paciente. Mas esse é o exame padrão. A gente tem outras formas de avaliar a apneia do sono, né? Alguns exames mais simplificados que podem ser feitos até na casa do paciente. E isso é uma avaliação que é importante a gente entender isso. Porque tem paciente que diz, eu não vou conseguir dormir no laboratório. Então, a gente precisa saber o que eu quero daquele paciente. Se eu quero avaliar questões respiratórias, dependendo um exame diferente da polissonografia no laboratório, vai cumprir bem o seu papel. A minha tese de doutorado é um dispositivo, que é um oxímetro ligado a um sistema por nuvem, que manda esses dados para o celular e, através disso, a gente avalia a apneia do sono. Esse trabalho já foi apresentado ano passado, num dos maiores congressos de pneumologia do mundo, que é o Congresso da Associação Americana de Tórax, que foi em San Diego, e foi um trabalho que foi muito bem recebido, muito bem recomendado. Na época nós estávamos com uma amostra de mais ou menos 139 pacientes, hoje nós fechamos em 311, e a correlação com a polissonografia desse equipamento é uma correlação sensacional e a gente consegue fazer o diagnóstico de forma mais simples, em casa e de forma rápida também. A gente sabe que a polissonografia ela não tem disponível em todos os lugares, é difícil. Você imagina que mesmo numa cidade como São Paulo, que tem vários laboratórios do sono, uma cidade com a estrutura de medicina muito bem organizada, tem pacientes que demoram 2 meses para realizar um exame de polissonografia. E quando a gente pensa que 33% da população tem isso, tem apneia do sono, e que essa doença tem relação com diversas outras, a gente pensa que a gente está perdendo tempo, né, com esse paciente, que já poderia ter o diagnóstico e já começar o tratamento. Mas, de uma forma geral, para resumir a sua pergunta, a polissonografia é o exame padrão ouro para a gente determinar o grau de apneia, o tipo de apneia também, porque a gente está falando aqui da apneia obstrutiva, mas tem outros tipos de apneia que podem vir relacionados. E, através desse exame, a gente consegue determinar isso. Legal, legal, Jorge. Então, o diagnóstico é um passo importante e aí, com esse exame em mãos, a gente vai definir se o paciente tem apneia ou não. Houve uma pergunta ali interessante, Jorge. Qual é o melhor travesseiro e colchão para quem tem apneia do sono? O que você pode dizer? Essa questão do travesseiro e colchão, não tem um estudo muito claro sobre isso, né? Primeiro que a gente tem que ver as condições ortopédicas desse paciente. Então,
O primeiro dado é, ele tem que ter uma situação confortável para ele, mas o que a gente sabe é o seguinte, olha, dormir de barriga para cima piora a apneia do sono. Então, dormir lateralizado é a melhor posição para que você possa não aumentar a chance de ter os eventos respiratórios. Lógico que um colchão extremamente macio também, ele não vai facilitar. Ao mesmo tempo, um colchão, um travesseiro muito baixo também, ele não te ajuda tanto. Então, é importante a gente conciliar, né, as questões respiratórias do sono com também as questões ortopédicas. Mas, de uma forma geral, dormir de barriga para cima é muito ruim. Certo, Jorge. A gente tem esse paciente já com o diagnóstico de apneia do sono. Está aqui. O paciente tem um índice de apneia e hipopneia em 25 episódios por hora. O paciente tem uma pressão de 18/10, usa 5 antihipertensivos. O que a gente vai fazer com ele? É CPAP, é cirurgia? Vamos lá, dê os caminhos do tratamento, se é um tratamento caro, quanto custa mais ou menos o aparelho, quais os tipos de CPAP, nos dê uma visão maior do tratamento. Bom, a gente precisa sempre, quando vai avaliar um paciente com apneia do sono, né? Eu sempre costumo dizer que a gente não tem que avaliar números, né? Apesar dos números eles serem muito importantes, né? Eles nos guiam, mas a gente tem que levar em consideração várias coisas. Eu acho que uma característica muito importante desse paciente particular é que ele já tem uns problemas de saúde que não estão sendo controlados. Isso é muito importante. Então, isso já fala o quê? Que eu preciso de um tratamento que seja efetivo. O tratamento mais que eu possa realmente ter uma garantia de que está tudo bem, que está tudo acontecendo. Bom, quando a gente fala de cirurgia, a cirurgia é um tratamento, sim, para a apneia do sono, mas não são todos os pacientes que têm o perfil ideal para a cirurgia. E a gente tem que lembrar que um paciente com comorbidade de difícil controle é um paciente que, para uma cirurgia, ele talvez não seja o melhor tratamento naquele momento, né? Porque possivelmente ele pode ter uma contraindicação por esse quadro dele descompensado, de uma pressão alta, de uma arritmia, alguma coisa assim. Então, nesse caso em particular, talvez a cirurgia não fosse a primeira escolha. Mas, sei lá, se ele tiver uma alteração crânio-maxilofacial, né? Ou então ele tiver uma amígdala muito hipertrófica, que é muito grande, na verdade. Então, depois que eu controlar melhor esses parâmetros de pressão alta, de arritmia e tudo mais, aí a gente pode pensar na cirurgia. E quando a gente fala de tratamento da apneia do sono, a gente sabe que o padrão ouro, que é aquele tratamento que é o mais indicado, é o CPAP, né? Mas o que seria esse CPAP, né? Então, a gente ouve muito falar. CPAP é uma sigla em inglês, que na verdade é um aparelho de pressão positiva. O que é isso? O paciente ele usa uma máscara, essa máscara é conectada numa máquina, né? E essa máquina é ligada na tomada. E essa máquina, ela gera um fluxo aéreo positivo. O que é isso? Então, imagina que a minha garganta ela não tem força para se manter aberta durante o sono. Então, esse CPAP, ele manda um ar que aí deixa a garganta aberta e eu não tenho apneia. Mas aí a pessoa, mas eu consigo respirar com isso? Não, consegue normalmente. Você não vai ter nenhum problema. Pelo contrário, você vai respirar muito bem e não vai ter mais esses eventos respiratórios. O CPAP a grande questão é a gente desmistificar um pouco o que tem na cabeça das pessoas, porque as pessoas dizem assim, olha, mas eu vou ter que dormir com esse aparelho, o que a minha esposa vai achar, o que meu namorado vai achar? Eu digo, bom, primeiro que ele ama você bem, né? Bem de saúde. Então, a gente sempre tem que pensar o seguinte, que quem ama quer bem de saúde. Então, qual é o problema de você usar um aparelho que você vai usar somente na hora de dormir? O CPAP não é para você usar acordado, é só na hora que vai dormir. E aí é importante a gente avaliar que o CPAP, para os pacientes com diversas comorbidades, ele é o tratamento realmente padrão ouro. Mas a gente tem outros tratamentos, né? Existe um tratamento, principalmente os pacientes que são aqueles que roncam, não tem nada com uma indicação cirúrgica, pacientes que também eles não têm tem um nível de apneia mais baixo, que a gente chama, né, que é um grau leve, tem também a fonoterapia, que é a terapia miofuncional orofacial. Foi um trabalho realizado na Incop, uma amiga minha, que é a Vanessa Ieto, que hoje ela é uma referência nesse assunto, que você pode fazer exercícios para fortalecer o músculo da garganta. E outro tratamento que hoje tem crescido muito, com excelentes resultados também, é o aparelho intraoral que é construído pelo dentista, tá? Então, cada vez mais a gente tem lançado mão disso.
A gente sabe o seguinte, que se você fizer uma protusão discreta já da mandíbula, já é suficiente para você ganhar espaço atrás da garganta e evitar o colabamento dessas estruturas musculares da garganta. Então, assim, a gente falou de 4 principais tratamentos, existem outros em muitos estudos aí, tá certo? E se a gente for falar, dá para falar de uns 10, mas a gente vai citar esses 4 que são os principais. Então, só recapitulando, a cirurgia pode ser feita assim, dependendo da indicação, o CPAP, que é o padrão ouro, a terapia miofuncional orofacial e também o aparelho intraoral construído pelos dentistas. Lembrando que os profissionais que trabalham nesse tipo de terapia, o dentista, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta que faz a adaptação de CPAP, é importante que esse profissional ele tenha um conhecimento de sono de uma forma geral. Por quê? Porque a gente não trabalha só na colocar uma terapia. A gente tem que entender esse paciente, as dificuldades dele e fazer com que ele se adapte da melhor forma possível. Então, lembrando que essa área do sono, né, que a gente chama de medicina do sono, mas deveria ser sonologia, porque a gente tem diversos profissionais, então ela abrange a fisioterapia, a fonoaudiologia, tá certo? O médico, o fisioterapeuta, o psicólogo, o educador físico e o nutricionista, todos trabalhando juntos para melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade do sono desse paciente. Sensacional, grandes informações muito valiosas aí para todo mundo. Com certeza a turma, os nossos telespectadores estão aproveitando bastante. George, com relação ao CPAP, como é que está o acesso ao aparelho? Ele geralmente é fornecido pelo Sistema Único de Saúde, tem que ser comprado, existem vários tipos, preços. E como é que o paciente aceita isso? Tem um determinado número de horas que a gente tem que recomendar, tem que ser a noite toda? Como é que é a aceitação do paciente ao tratamento? O que você observa do nível de aderência? Bom, então assim, existem variações muito grandes no trabalho nos trabalhos científicos com relação à adesão ao uso do CPAP. Mas a gente sabe que é o seguinte, um fisioterapeuta, um médico atuando junto, os dois profissionais, eles aumentam muito essa adesão do paciente. Então, hoje se estabelece uma relação muito mais próxima. O paciente que vai usar o CPAP, a gente faz um acompanhamento muito, muito próximo mesmo. Por exemplo, na primeira noite, no dia seguinte, o fisioterapeuta já entra em contato para saber como foi. Porque se eu tenho alguma dificuldade inicial, o momento para eu corrigir isso é logo no primeiro, segundo dia, na primeira semana. Os estudos mostram que esse paciente que só foi avaliado um mês depois, ele já perdeu tempo na correção de alguns problemas que ele pode ter tido. Mas, de uma forma geral, o CPAP ele é um tratamento que não é difícil de você utilizar. Infelizmente, no nosso país, a gente não tem um programa público voltado para o sono. A gente não tem. Então, o que acontece? É muito importante, fora do país, por exemplo, a Espanha tem um programa público de distribuição de CPAP e controle do uso desses pacientes. Agora, aqui nós não temos. Eu acho que o local que tem um programa mais próximo é em Recife, que foi um pioneiro com relação a isso. Então, o CPAP, infelizmente, ele não é um tratamento acessível, né? Na verdade, para boa parte das pessoas, ele tem um custo elevado e a gente tem vários modelos de CPAP. Então, é importante a gente levar em consideração isso. E quando eu indico o CPAP para o meu paciente, uma primeira pergunta é o seguinte, olha, não é o valor. O importante é o paciente tratar. Então, tipo, se eu vou comprar uma TV, né? Então, eu posso ter uma Smart TV, eu posso ter só uma TV porque eu só quero assistir a minha novela. Eu não quero mais nada. Então, eu não preciso comprar aquela TV cheia de tecnologia, que tem internet, que toca música. A mesma coisa o CPAP, eu quero só tratar a minha apneia. Não interessa se eu vou ter um despertador com a minha música preferida. Não interessa se eu vou ter... que são coisas que, lógico que elas agregam um conforto, mas elas não são a prioridade. Então, eu sempre levo em consideração isso na hora de indicar. E a gente sabe que tem 2 grandes grupos de CPAP, né? Que é o CPAP de pressão fixa e o CPAP automático. Então, os pacientes sempre perguntam, eu uso qual? Uso de pressão fixa, o automático? Olha, compre o que o seu bolso cabe. Até porque, assim, existe hoje uma força comercial muito grande para se adquirir o CPAP automático em todos os casos. Na verdade, assim, se você pode comprar o automático, eu recomendo que se compre. Mas
quando o paciente tem o CPAP automático, a gente, depois que descobre qual a pressão ideal, a gente vai lá, ajusta para o modo fixo, porque esse que é o modo de tratamento mais efetivo pelos estudos científicos. Então, na verdade, é um plus só. Então, é importante que sempre diga para o paciente, você vai comprar aquele que cabe no seu bolso. Se você pode e não tem problema em comprar o automático, cheio de outras funcionalidades, tudo bem. Uma coisa que eu acho muito importante sempre levar em consideração é o cartão de memória que o CPAP tem. Porque através desse cartão de memória eu vou fazer a leitura de um relatório de uso. E aí não tem como enganar o médico, tá? Porque eu vou saber quantas horas de uso o paciente está tendo, quais os dias que ele utilizou, os dias que ele não utilizou e o principal, se está controlando a apneia do sono. Isso é importantíssimo. Essa leitura do cartão eu faço diariamente. Quer dizer, o paciente que faz o CPAP, ele não precisa estar repetindo polissonografia usando o CPAP. Não, a gente faz esse acompanhamento com a leitura do cartão de memória. Então, isso é muito importante. E aí você perguntou bastante coisa, eu acabei me perdendo aqui falando só do CPAP. Uma pergunta que você fez que foi bem importante, que eu lembrei agora, é quantas horas de uso. Gente, olha, a gente atinge uma meta de usar enquanto estiver dormindo. Então, inclusive assim, você tem a apneia do sono, não é a apneia da noite. Se você vai dormir à tarde, tirar aquele sábado à tarde 3 horas dormindo, você tem que usar o CPAP, porque toda vez que você dormir, você vai ter apneia. Então, hoje, boa parte dos meus pacientes, graças a Deus, estão se adaptam super bem. E ele disse, nossa, parece que eu casei agora, porque eu levo meu CPAP para todo lugar. Se eu vou viajar, eu levo. Eu não consigo mais dormir sem ele. Por quê? Chega no outro dia, a qualidade de vida é impressionante, porque a pessoa não passa a dormir bem. Já tive relatos de pacientes que dizem assim, doutor, eu não sabia o que era dormir. Eu não sabia o que era dormir, eu aprendi agora, aos 50 anos, aos 55 anos. Por quê? Porque eu passei a ter qualidade de vida. Isso é essencial, né? A gente trata os pacientes e orienta os pacientes para que eles tenham uma melhor qualidade de vida. E quando isso acontece, quando a gente alcança, é uma felicidade tanto para a equipe médica e a equipe multidisciplinar, que nesse caso, como você citou, é importantíssimo, assim como na nefrologia também, e outras áreas clínicas e cirúrgicas. E quando a gente vê um paciente feliz com o resultado, realmente não tem melhor pagamento, melhor resultado, não é, Jorge? Jorge, Flávio, tem só uma pergunta aqui, que é da Camila. Ela perguntou qual a relação entre globus faríngeo e apneia do sono. E se ambos os problemas podem ter relação com o refluxo e o diagnóstico positivo de H. pylori. Bom, globus faríngeo é uma sensação, né, de que tem alguma coisa presa na minha garganta. Isso geralmente acontece pelo refluxo laringofaríngeo, né? Nós, otorrinos, gostamos muito dessa expressão. A pessoa que tem o refluxo, ele chega até a agredir a garganta, então ele causa a sensação do globus faríngeo. A apneia do sono e também refluxo tem uma relação muito próxima, porque o refluxo agride a garganta e ele causa o inchaço dessas estruturas. Então, imagina algo que está inchado, ele perde mais espaço, né, na hora da respiração. Então, os pacientes com refluxo, eles têm sim uma chance maior de ter apneia do sono. Ok. Nos teus pacientes que você acompanha, Jorge, boa parte deles estão com IMC acima de 25, 30, 35, são obesos, apresentam sobrepeso. Qual é a sua resposta com relação a isso? É uma relação muito próxima, né? Para você ter ideia, 70% dos pacientes com apneia, eles estão com sobrepeso, no mínimo sobrepeso, né? Para não dizer um grau de obesidade maior. Bom, então é muito comum, eu sempre falo que quem vê cara não vê apneia. Porque, na verdade, assim, a gente sempre espera do sobrepeso ter apneia. Mas tem também aqueles pacientes que são magros e que têm apneia, porque a apneia é multifatorial. Mas é muito mais comum você ver realmente no paciente obeso tem uma prevalência maior da apneia obstrutiva do sono. E, consequentemente, por essa sobreposição de problemas, ele tem maiores consequências, né? Então, aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de doenças metabólicas como diabetes, dislipidemia e entre outros. E lembrando também que o paciente que não dorme bem, ele não dorme com qualidade, né? Às vezes ele tem quantidade, mas não tem qualidade, é um paciente que desregula esse sistema grelina, leptina, que são hormônios relacionados
ao apetite e à saciedade. E esse paciente ele tem uma clara preferência por comer alimentos calóricos durante o dia, né? Alimentos que, principalmente os carboidratos. Então, o paciente que não dorme mal, por exemplo, se você pensar uma noite que você passou em claro, você quer comer alguma coisa doce no dia seguinte. Você tem essa resposta, né? Então, quem não dorme bem realmente tem uma chance maior a aumentar o seu IMC, porque preferencialmente ele quer comer alimentos, ingerir alimentos mais calóricos. Isso é um círculo vicioso, né? Tanto é que Exato. quem dorme mal, quem é plantonista, quem trabalha muito à noite, tem uma tendência maior para o sobrepeso e a obesidade, além existe uma influência hormonal, como você citou, e também do cortisol, um hormônio importante Sim, nessa situação, né? Então, quem dorme menos tem cortisol. uma facilidade maior para engordar. Lembrem que a obesidade é um distúrbio hormonal também, de forma importantíssima. A insulina é o hormônio-chefe de tudo isso, e uma alimentação rica em carboidratos, carboidratos refinados, alimentos processados, açúcares, bebidas açucaradas, faz com que a sua insulina aumente e você cada vez mais tenha a sensação de fome, aquela fome a cada 3 horas, que persegue a muitas pessoas. Eu costumo dizer que quando eu não sabia escolher os alimentos que eu que eu me alimentava, eu tinha fome frequente, aquela fome tóxica a cada 3 horas. E hoje, como eu sei escolher os melhores alimentos, hoje eu sei o que é estar saciado, eu sei o que é fome, então isso é uma espécie de autoconhecimento muito bacana que quem vai estudar sobre nutrição e sobre a relação entre alimentação e doenças vai ganhando muita coisa com isso. Então a gente consegue também orientar para os pacientes esse tipo de situação e um trabalho multidisciplinar com a nutricionista, que é muito importante nesse caso. Com relação a esses pacientes com síndrome metabólica e que estão obesos, George, depois de algum tempo, você enxerga uma possibilidade de alta do CPAP com a mudança de estilo de vida? Qual é a tua experiência nesse sentido, querido? Isso é uma pergunta também que os pacientes sempre fazem. Eu vou usar durante quanto tempo o CPAP, né? Aí eu digo assim, bom, isso não vai depender de mim, vai depender de você. Eu sempre falo isso para os pacientes, mas a gente Certo, sempre certo. Boa considera, resposta. eu sempre considero que vai usar por um longo período. Agora, realmente, nos pacientes que têm um grau de obesidade muito grande, a Sim. hora que você corrige isso, aumenta muito a chance de ou reduzir drasticamente essa apneia, né? E a gente até mudar o tipo de terapia. Então, é importante que, por exemplo, esses pacientes com um grau de obesidade, somente o obeso mórbido, ele faça uma reavaliação depois da perda substancial de peso, porque pode acontecer a gente até ter que mudar o tipo de terapia, adequar uma terapia, já que a apneia dele talvez não esteja mais tão acentuada quanto antes. Então, há sim uma mudança de padrão. Ok. E com relação aos hipertensos, qual é a tua experiência com o uso do CPAP? Em média, essa pressão diminui em quanto, George? Em paciente de Olha, difícil controle, que você deve ter muito aí no seu ambulatório. o que Qual é a a tua gente experiência com percebe é o relação? seguinte, falando antes de falar da minha experiência, falando um pouco dos trabalhos científicos, o que a gente percebe é o seguinte, que o grande problema realmente durante uma avaliação de um trabalho científico é você fazer com que esse paciente tenha uma adesão ao uso do CPAP de forma correta. Então, assim, a gente considera uma decisão satisfatória para publicação em trabalhos científicos e outras mais em torno de 4 horas por noite. Então, assim, os estudos mostram que os pacientes que usam acima de 4 horas por noite, eles reduzem em cerca de quase 2 centímetros de água a sua pressão arterial. Então, assim, é importante, na minha opinião, isso é um ganho muito importante associado a outras questões também que devem ser trabalhadas em conjunto, né, como mudança do estilo de vida de uma forma geral. E, assim, o que a gente percebe é o seguinte, pacientes com arritmia, com pressão alta, e principalmente esse paciente que ele até durante o dia não é tanto, mas aquela pressão alta na madrugada, ele tem uma melhora importante com o uso do CPAP, porque essa apneia do sono, essa interrupção do sono dele durante a noite faz com que ele não reduza a pressão, que é o natural. Com Então, certeza. com isso, ele fica mantendo a pressão no nível muito mais alto e o tratamento adequado desses distúrbios respiratórios do sono vai ajudar sim. Ótimo. Ótimas explicações. George,
Tem mais alguma coisa que queira comentar nessa parte final aqui da nossa conversa? Eu, como clínico nefrologista, acho que eu cheguei aqui no meu limite com relação a sono e estímulo metabólico. Vamos O lá. que, É na contigo. verdade, o objetivo hoje era a gente conversar um pouco de apneia, né? Mas a gente precisa lembrar que há diversos outros distúrbios do sono e que, na verdade, a gente está falando de um dos que é mais prevalentes, que é a apneia do sono. Mas tem que lembrar muito também que os pacientes com insônia, eles também têm aumentado o risco cardiovascular, pacientes que têm outros transtornos motores relacionados ao sono, tudo isso pode colaborar para uma má qualidade de vida. E assim, lembrando que, gente, sono é vida, sabe? Como é bom a gente poder dormir bem, e muita gente não sabe o que é dormir bem porque nunca teve essa possibilidade. E é importante a gente sempre lembrar que o paciente que tem um problema de saúde, que tem relação com a apneia, a gente tem que investigar a apneia. Tem uma pergunta aqui, mais uma pergunta da Camila, perguntando sobre se a polissonografia não foi detectada a apneia, qual a chance de ser falso negativo. Bom, na verdade, assim, primeiro tem que saber o que se buscava do seu marido, porque nem sempre dormir mal significa apneia e nem sempre distúrbios do sono são diagnosticados somente pela polissonografia. Então, tem diversos outros transtornos do sono que a gente pode avaliar por outros instrumentos e outros exames. Então, o fato de ter dado negativo pode não me dizer tantas coisas assim, tá? Além do mais, assim, a gente tem que lembrar que é um exame que depende também do avaliador, né? Então, tem uma pessoa lá que vai avaliar isso. Mas, de uma forma geral, eu acho muito difícil um exame negativo passar, o paciente ter apneia e ter dado negativo. Eu acho difícil. Mas, assim, a gente não pode confirmar nada, porque não fui eu quem fiz, mas eu acho difícil. Mas, enfim, voltando a falar de sono, lembrando que o sono é uma necessidade fisiológica, né? A gente toma água, a gente se alimenta, mas quando a gente está com sono, a gente toma café para poder não dormir. Eu tomo uma bebida estimulante para poder não dormir. Então, enquanto nós enxergarmos o sono como algo opcional, como algo que eu posso retirar da minha vida e não ter nenhum problema, a gente vai estar nadando contra a maré, a gente vai estar nadando contra uma qualidade de vida, né? E a sociedade, ela nos pressiona para a gente não dormir, porque para a sociedade, quanto mais a gente trabalhar, mais a gente produz, mais a gente faz essa máquina andar. Então, dormir talvez seja uma perda de tempo quando a gente olha pela ótica econômica, mas dormir é muito mais do que uma economia. Dormir, você está investindo na sua vida. E esse ano teve a Semana Mundial do Sono, como todos os anos, e o tema desse ano foi dormir bem para envelhecer com saúde. Então, se você tiver que fazer um banco na sua vida de saúde, você tem que investir no seu Sem sono dúvida. hoje, porque aí no futuro você vai colher bons frutos. Com certeza. Esse tema é muito interessante. Isso me chamou também a atenção. Eu tenho uma bebê de 11 meses, a Sofia, e quando ela nasceu, a gente se deparou com aquela situação. O que a gente vai fazer para essa bebê dormir, meu Deus? Para pelo menos chegar daqui a pouco a dormir a noite toda. Então a gente foi ler sobre rotina do sono, de como fazer isso, de como deixar esse quarto apto para que aquele sono fosse mais fácil, para que a neném pegasse no sono de forma mais fácil. Então isso é muito legal, muito bacana. Então eu vi as duas situações, tanto na criança, aqui com a minha filha, quanto nos pacientes. Então esse é um tema interessante que eu sempre gosto também de estudar e ler sobre essa relação entre doenças metabólicas, sono, qualidade de vida, roncos e muito mais. É exatamente isso, sabe? Eu acredito, hoje praticamente a minha atuação é na área do sono, né? Eu pouco faço otorrino geral e assim, para mim realmente eu vejo um impacto positivo na vida das pessoas quando a gente trata um paciente, quando ele chega até você e diz eu não sabia o que era dormir, eu aprendi agora. Então, e só lembrando também que eu sou um paciente, uma pessoa que tem apneia do sono grave, eu trato isso para mim foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu sempre tive uma qualidade de vida muito ruim, passei a faculdade inteira com muito cansaço, muito diferente das outras pessoas. E eu fui ter esse diagnóstico durante a minha residência em medicina do sono, aos 30 e poucos anos de idade. Então eu não sabia o que era dormir. E hoje eu durmo muito bem, eu uso CPAP, não é um bicho de sete cabeças, para mim foi outra realidade, é uma questão de saúde e a minha vida mudou. Então eu tento levar isso para as pessoas também, né? Usar um pouco
da ciência e um pouco da minha experiência como pessoa, como portador de apneia. E as pessoas dizem, a apneia é coisa de idoso, de gente obesa. Não, tem gente também mais jovem que tem também esse problema e que precisa ser diagnosticado e tratado para poder ter uma vida de qualidade. Com certeza. A gente sabe que muitos homens não querem dar o braço a torcer, a mulher fala que ele ronca e tudo mais, e a gente tem que quebrar esse tabu, tem que procurar ajuda médica, ajuda mútua, para que esses problemas possam ser contornados e mais à frente a gente tenha mais saúde e menos doenças. A gente tem que procurar sempre o lado da medicina preventiva. Mas você sabe, Flávio, que agora essa história de negar o ronco, ela está caindo por terra porque muitos companheiras e pacientes que roncam estão gravando o ronco e trazendo para mim. Então, tá muito fácil. Isso é uma boa tática para dizer, não, você ronca sim, está gravado aqui, né? Então, e sempre lembrar que todo ronco merece avaliação. Tem que avaliar sempre, gente. Seja adulto, seja criança, todo mundo tem que avaliar o ronco. Muito legal, pessoal. Eu acho que a live hoje foi muito produtiva. O Dr. George acrescentou com informações riquíssimas de grandes centros, uma experiência maravilhosa que ele tem nessa área. Eu queria te agradecer, George, pelo teu conhecimento, pela tua experiência no assunto, que a gente pôde compartilhar isso com muitas pessoas. A gente sempre tem que divulgar, fazer esse trabalho de divulgação, porque não há melhor remédio do que a informação para que as pessoas tomem a rédea da sua saúde e possam tomar as atitudes necessárias. Eu queria realmente te agradecer bastante e também deixar a porta aberta e o convite aberto para outras oportunidades, se a gente possa estar conversando mais uma vez. Flávio, muito obrigado, sabe? Para mim, eu me sinto muito honrado, ainda mais assim, eu sei que você tem um público muito grande no Maranhão. O Maranhão é o meu estado do coração. Eu não sou maranhense, mas durante 15 anos eu morei, então eu me considero meio que maranhense também. E sempre é uma alegria, né? O local onde eu aprendi a ser médico e que eu respeito grandemente os profissionais desse lugar e que sempre eu vou ao ano com muito carinho e tenho muita saudade daí. E eu agradeço muito a oportunidade e parabenizar você também por você levar esse conhecimento não só acerca do solo, mas todos os profissionais que você tem chamado e que eu acompanho o seu trabalho. Eu acho que hoje nós, como médicos, nós precisamos ter um papel social muito importante de levar informação. Eu não posso estar só entre quatro paredes do meu consultório, mas eu tenho que atingir os lares, atingir as famílias, levando informação sobre qualidade de vida, coisas simples que as pessoas podem mudar na sua casa. Então, te parabenizo por isso e fico à disposição para outros encontros que você julgar necessário e os outros convites. Vai ser sempre um prazer atender. Muito obrigado. Te agradeço, meu querido. Deixo um grande abraço para você que está em São Paulo, essa cidade maravilhosa, que eu tive a bênção e a oportunidade de ficar 5 anos aí e poder aprender e aperfeiçoar meus conhecimentos em grandes hospitais daí. Mas eu sempre tenho feito esse trabalho e convidado colegas de outras especialidades para que as pessoas tenham ideia que a medicina não é separada por especialidades. A medicina é uma só. As doenças estão interligadas. Então a gente deve tratar o paciente como um todo, de maneira holística, pensando em diversas situações, pensando ao fim de uma consulta médica. Eu acho que aquela relação médico-paciente, e médico aqui, paciente aqui, eu acho que acabou, não tem espaço para isso. A informação está muito fácil. Tem muitos pacientes que chegam para conversar sobre determinados assuntos e que sabem mais do que aquele médico dele. O paciente, às vezes, ensina algumas situações, como eu aprendo aqui na internet com profissionais de outras especialidades e com pessoas que não são médicos, mas que são estudiosos em determinados temas. Então, eu acho que a gente está numa nova era, a gente tem que trabalhar na divulgação de informação da melhor qualidade. Finalizo aqui e te deixo um grande abraço. Muito obrigado, gente. Boa noite a todos. E bom sono. Boa noite, pessoal. Vamos dormir daqui a pouco, né? Valeu, um abraço. Até mais.